Oi pessoal, vamos a mais uma videoaula. Falaremos agora, dentro daquelas propriedades que caracterizam o fenômeno ondulatório, a superposição de duas ou mais ondas, um fenômeno bastante conhecido, principalmente na acústica, nas ondas sonoras, que é o fenômeno do batimento, que ocorre quando há a superposição de duas ondas de mesma amplitude, mas de frequências ligeiramente diferentes. É muito interessante esse fenômeno. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Bom, gente, vimos na aula anterior a interferência entre ondas que se propagam na mesma direção e sentido e que possuem a mesma frequência, mas que estavam defasadas ligeiramente entre elas. Então, essa era a equação da somatória das duas funções de onda. É simplesmente uma álgebra envolvendo funções trigonométricas, e isso tudo foi visto na aula passada. Vamos ver agora, então, algo um pouco diferente, que é o batimento. O batimento ocorre quando há a interferência entre duas ondas que se propagam na mesma direção e sentido, mas que possuem a mesma amplitude e frequências ligeiramente próximas. Vejam lá, é importante que as duas ondas possuam a mesma amplitude, mas que as frequências sejam ligeiramente diferentes. Então, temos ali a onda y1, que se propaga com a velocidade v, está lá então a função de onda y1. A onda y2, a outra função de onda, também ambas harmônicas, então é A cosseno. Veja que a amplitude A é a mesma para as duas, mas as frequências ω1 e ω2 são ligeiramente diferentes. K1 e K2, consequentemente, também são diferentes. A gente pode considerar, sem nenhuma perda de generalidade, que a fase inicial é zero para as duas ondas. Já que elas têm frequências ligeiramente diferentes, a gente pode adotar sem nenhum problema que inicialmente elas estão em fase, porque depois de um tempo já estarão defasadas mesmo, depois estarão em fase de novo. Então, não tem problema nenhum como é que a gente considera o início do problema. A onda resultante é a soma das duas funções de onda. Então, é a soma do A cosseno de K1x ω1t mais o outro A cosseno de K2x menos ω2t. Colocamos um A em evidência e temos ali entre os colchetes a soma de dois cossenos. Temos aí, então, a soma de dois cossenos. E aí, a gente deve lembrar de uma identidade trigonométrica, que cosseno alfa mais cosseno beta é igual a 2 vezes o cosseno de alfa mais beta sobre 2, que multiplica cosseno de alfa menos beta sobre 2. Ora, olhando para a equação de cima, a gente pode identificar ali o alfa e o beta. Portanto, podemos fazer a mesma coisa, aquele soma de cossenos de alfa mais cosseno beta, transformar num produto de cossenos. E está lá, então, a nossa nova função de onda resultante. Vamos ver, analisar direito essa função de onda que nós temos aí. É fácil de ver que a gente pode, em primeiro lugar, dar uma mexida aí. Então, veja, K1x mais K2x, colocamos o x em evidência, fica K1 mais K2 sobre 2x. ω1t menos ω2t, os dois são menos, põe menos em evidência, fica ω1 mais ω2 sobre 2, t em evidência. Do outro lado, a mesma coisa, com K1x menos K2x, vai ficar K1 menos K2x em evidência sobre 2, e aí vai adiante. Então, olhando para isso, nós podemos identificar o seguinte: K1 mais K2 sobre 2 é o K médio. ω1 mais ω2 sobre 2 é a frequência angular média, entre o ω1 e o ω2. E o K1 menos K2 é um ΔK, é a diferença de número de ondas. E o ΔΩ é o ω1 menos ω2, a variação na frequência. Então, temos o ΔK, o ΔΩ, o K médio e o ω médio. Colocando tudo isso aí na nossa equação, nossa função de onda, temos aí, então, a nossa função de onda resultante, já explico em termos de ΔK, ΔΩ, K médio e ω médio. Então, olhando para essa função de onda, a gente observa algo muito interessante, que o primeiro termo, cosseno de ΔK sobre 2, x menos ΔΩ sobre 2t, ele é um termo onde o ΔK e o ω2, o ΔΩ, são valores pequenos, já que a gente está considerando que as frequências são próximas. Ora, se é um valor pequeno, esse cosseno de ΔK sobre 2x menos ΔΩ sobre 2t, ele é um cosseno que oscila muito lentamente. A gente pode chamar, então, que a onda resultante pode ser escrito como um A, onde o A, a nova amplitude, ele depende da posição e do tempo, é aquele A que varia na forma de um cosseno muito lentamente. O ΔK e o ΔΩ, que são pequenos, garantem que o cosseno
né, vai ser um cosseno que varia muito lentamente. Resultado de tudo isso, né, então nós temos ali do lado direito, aparecendo lá o cosseno do K médio X menos ômega médio T, isso sim continua sendo, né, um cosseno, uma função cosseno nervosinha, né, que oscila rapidamente. Então, temos lá o y1 e y2, a soma dá, né, uma função que oscila, uma cobrinha que oscila rapidamente, com a mesma frequência, mais ou menos do y1 e y2, né, a velocidade e fase, né, dessa somatória aí, né, do frequência média, é simplesmente a razão entre a frequência ômega médio e o número de ondas médio K médio, né? E temos também ali um grupo, que é aquele, né, termo que é a oscilação do cosseno que oscila mais lentamente, que oscila com ΔK e com ΔΩ. Eles funcionam como um invólucro que faz com que a amplitude da onda aumente e diminua com o passar do tempo e conforme a posição, né? Quer dizer, se a gente pensar em termos de uma onda sonora, nesse batimento, é aquela situação em que a onda, vocês têm aí, né, vocês estão num ambiente onde você tem duas ondas sonoras de mesma amplitude que estão ali presentes, se propagando, né, na mesma região, com frequências muito próximas. O resultado da soma dessas duas frequências muito próximas é que vai ter uma onda resultante, cuja amplitude aumenta e diminui com o tempo. Ou seja, se fosse um som, seria algo assim, um aumenta e diminui com o tempo. Isso que seria o fenômeno do batimento. Notem que a velocidade de grupo, que é ΔΩ sobre ΔK, ele pode ser perfeitamente diferente da velocidade de fase, né? E essa diferença entre eles leva ao que a gente chama de uma relação de dispersão, ou seja, o meio é dispersivo. Em outras palavras, o invólucro anda com velocidade diferente do miolo, né, da fase, e isso significa que a onda, à medida que vai caminhando, né, como eles não andam emparelhados, o formato vai se desfazendo e a onda vai acabar se dispersando. É isto que nós temos em relação ao fenômeno do batimento. Por hoje é só, gente. Obrigado. Até a próxima aula.